Oi, gente, tudo bem? Falar hoje sobre a tomografia computadorizada, mas primeiro a gente precisa entender um pouco da evolução dela, porque ela foi criada. Lembra quando a gente iniciou falando sobre a radiografia, que ela está em constante evolução, por conta que é um exame de imagem e tem suas peculiaridades. Inicialmente a gente sabe que foi feito através de filmes radiográficos, depois esse método foi aprimorado até a digitalização. E através desse processo também surgiu outros processos de imagem, outros, exames de imagem, como a tomografia computadorizada. Ela conseguiu permitir, diferente da radiografia convencional, imagens tridimensionais, sendo assim conseguindo eliminar algumas sobreposições de objeto. Ela foi criada por Rosefield, né, e Combs, que foi divulgado por Combs, que ganhou um prêmio Nobel. Ela permite uma imagem transversal axial do crânio, lembrar disso, que ela inicia através dessa imagem para fazer sua reconstrução 3D. Ela foi separada em 3 tipos: a convencional, inicialmente, depois foi feita a digitalização, transformada em computadorizada, que o feixe é em feixe em leque, conhecido como Fan-Beam, e depois foi feito o outro tipo de feixe, que é o feixe cônico, o Cone Beam, que é utilizado para odontologia, o mais ideal. A radiografia convencional, ou a tomografia convencional, ela iniciava com feixes, vários feixes, de maneira singular. E já o feixe em leque, ele tem essa movimentação através do corpo, do jeito que está na imagem, em formato de leque. Porém, dessa forma, ela consegue incidir mais radiação no corpo do paciente. Ela é ideal para visualização do corpo da pessoa como um todo, ou outros locais diferentes da cabeça, do crânio, porque ela permite mais nítidas e mais, como posso dizer, melhores comparada à Cone Beam nessa questão de outros locais. Porém, para a odontologia, a Cone Beam, ela permite que ela incida com menos radiação. O tempo também é menor, por isso que tem também a menor quantidade de radiação, consequentemente, e sendo menor o custo. Além do formato ser mais ideal para o local da cabeça, do crânio da pessoa. Aqui na imagem a gente pode ver como é que a diferença entre os dois feixes. Onde o cone beam é o formato de leque, mais reto, e no outro o fan beam, quer dizer, e o cone beam ele tem um formato mais em cone, que é mais ideal para o formato do crânio da pessoa. Lembra da panorâmica, o formato mais da boca do local do paciente, entendeu? Aqui a gente pode fazer uma comparação gráfica nessa imagem. E qual as diferenças entre as duas? Como eu já tinha falado, o feixe é cônico, né? Onde vai realizar a rotação 360 graus. Essa rotação pode ser duas de 180 ou uma total de 360 graus. Esse é o cone beam. E já a fan beam é o feixe em leque, como vocês já viram, formato de leque, que vai incidir de vários locais na cabeça do paciente. Os dois, eles conseguem fazer imagens 2D e através dessas várias imagens consegue juntar. Lembre que ela vai estar rodando entre o paciente. Então essa imagem vai conseguir uma imagem 360 graus. E dessa forma vai conseguir ter uma imagem 3D, entendeu? Através dessa imagem 2D, ela vai ser convertida em 3D. A unidade que armazena essas imagens é chamada de pixel, beleza? E quando vai fazer o programa de reconstrução, aquele programa das scanner, SCAD-CAM, que vai na impressoras 3D,
milhões de pixels, milhares de pixels, são transformados em vórtex. Que isso que eu estou falando são, entre aspas, a unidade de medida comparada às fotos, entendeu? Não se atentem muito a isso. Agora eu vou falar outras diferenças entre as duas. Como a Conibin ela consegue fazer tudo isso em apenas uma rotação 360 graus, ela consegue ter menos radiação incidida sobre o paciente. Como também o tempo do exame é menor e o custo também é menor, porque vai necessitar de menos radiação. E já a Fambin, ela consegue, por conta desse formato que necessita de vários feixes rotacionando mais de 100 rotações no paciente, que é um tempo maior também, vai ter maior dose de radiação. Ela é ideal para outros locais do corpo porque ela consegue permitir imagens melhores do que a Conibin. E ela consegue também a conversão, utilizar alguns softwares para imagem de tecido mole. E já a Conibin não consegue fazer isso. É um grande déficit na Conibin. A visualização de tecidos moles. Se você quer uma nitidez melhor para tecidos moles, é mais difícil na Conibin você visualizar, porque ela não tem esse software. Aqui mostrando a Conibin novamente, como é que se dá. Onde vai ter o feixe, e no outro lado vai estar vários sensores, vários pixels, onde vai transformar imagens 2D e o compartilhamento de várias imagens 2D vai ser transformado em imagem 3D futuramente. Aqui outra visão, como é que é a rotação da Conibin, uma rotação 360 graus. André, aí qual a diferença assim entre a odontologia normal, que a gente mais vivencia, do que a odontologia hospitalar? Geralmente, na odontologia hospitalar, a máquina é maior. Geralmente, essa máquina ela é uma mesa, que ela tem outros objetos que comportam essa máquina. E já na odontologia, ela pode ser comportada na mesma máquina, na plataforma que seja a mesma da panorâmica. Tipo, lá da Unicristo, ela consegue fazer ela é 3 em 1, ela consegue fazer a teleradiografia, a panorâmica e a tomografia computadorizada. Aqui é o posicionamento do paciente. É ideal que o paciente esteja sentado, na maioria das vezes. Tem que colocar a gente pode falar, pode ter vários nomes, mas eu vou falar mais empírico. Colocar objetos na boca que o paciente não consiga mover a boca direito. É ideal que o paciente esteja com a boca fechada e com a língua no céu da boca, não realizando nenhuma movimentação. O plano traçado é o plano de Frankfurt, que é aquele plano que é do tragus até asas do nariz, paciente olhando para frente. Você pode também utilizar outros objetos que consigam fixar a cabeça do paciente, o paciente não mover a cabeça. Aí depois de realizar esse exame, como é que vai ser feito o armazenamento? Essas imagens é armazenada em um programa de armazenamento chamado DICOM. Esse programa, ele é universal, gente. É um programa universal da medicina, da área da saúde. Onde ele vai fazer a leitura, utilizando programas específicos, e vai armazenar essas imagens. As indicações e as vantagens e desvantagens vão ser faladas agora, da Conibin.
As indicações: você pode realizar uma visualização tridimensional de objetos. A tomografia computadorizada, ela é ideal também para planejamentos, visualização de algumas patologias, como também fraturas. A visualização 3D, ela pode ser incluída também no planejamento, quando você quer fazer uma reconstrução de face do paciente devido a algum trauma, alguma patologia. As vantagens dela: ela permite imagens mais nítidas comparadas às radiografias convencionais. Ela novamente consegue ter uma visualização 3D. Então, digamos na endodontia que você necessita de uma visualização de todos os canais, a tomografia consegue dar essa visualização 3D, você consegue ter uma visualização em 360 graus do dente. Tem também a digitalização das imagens, né? Como ela é computadorizada, ela consegue digitalizar, diferente da tomografia convencional, que era na época feita em filmes radiográficos. O tempo dela também é baixo de exame e também a menor dose comparada às outras tomografias computadorizadas, como a convencional e a Fanbin. Aqui a gente pode ver vários cortes. Agora, as desvantagens dela comparada à radiografia convencional: o custo dela é mais elevado, como também a dose de radiação. Outro defeito dela é contraste. O contraste dela não é tão bom, principalmente em estruturas muito mineralizadas ou em tecidos moles, quando você quer ter uma grande visualização de tecidos moles. Ela não consegue ter um bom contraste nas imagens. E também ela não se dá bem com objetos metálicos, mostrando várias faixas ao longo da imagem, que vai dificultar bastante a visualização da região. Mais à frente a gente vai falar alguns problemas por conta disso, como o fenômeno Bin-Hadewy, desculpa que eu não sei falar direito. Ele é conhecido como a fonte mais comum de artefatos e resulta em diferentes padrões, como o artefato em escavação, o halo hipodenso e as estrias escuras. O que isso quer dizer, André? Todos os fenômenos relacionados a erros na radiografia, de artefatos que acabam prejudicando a imagem, é chamado de fenômeno Bin-Haden. Esses fenômenos foram separados em três tipos, como o artefato de escavação, o halo hipodenso e as estrias escuras. Esse fenômeno ele é considerado uma das principais causas de artefatos na tomografia computadorizada e está diretamente relacionado à natureza policromática da fonte. Essa policromática quer dizer o quê? A cor da fonte, ou seja, ela mesma apresenta diferentes níveis de energia, e sendo os fótons de baixa energia absorvidos. Quer dizer o que, gente? Que por conta dessa diferença entre níveis de energia da radiação, né, que ela é emitida por conta que o objeto tem uma densidade muito maior, ela provoca escurecimento, estrias, halos, entendeu? O Camp Artifacts, ou artefato de escavação, é uma variação do tom de cinza na imagem de um objeto de densidade única. Ele recebe esse nome porque, em forma de taça, o gráfico mostrando a alteração desse tom de cinza. Quer dizer o que, gente? Quando um objeto ele é apresentando densidade única, felizmente a tomografia começa a ter erros na sua densidade, tendo diferença entre a sua densidade mais superficial do que a mais central. Quer dizer o que, André? Que nos tons de cinzas que você está vendo aqui nessa imagem, você vê que a área central tem uma diferença comparada à área mais superficial desse círculo. Isso daí é chamado de artefato de escavação. De uma forma mais científica, podemos dizer que ele ocorre quando o raio X ele atravessa o centro de um objeto, que se tornam mais duros do que os que passam através das bordas devido à grande quantidade de material que o feixe atravessa.
Isso quer dizer que por conta da radiação que é emitida, ela consegue atravessar mais em certos locais e outros menos. Por isso que vai dar a diferença de cor na imagem, apesar de ter a densidade igual. Já o halo hipodenso, ele é uma área escura, né, adjacente ao material de alta densidade, e é comumente observado em reconstruções sagitais e coronais, causada por dados corrompidos após o feixe de raio-x, através de objetos de densidade bem elevada. Isso ocorre quando, gente? Geralmente em próteses, que o dente ele é através de pinos metálicos ou implantes. Aqui a gente consegue ver no plano sagital, mostrando esse halo hipodenso. Isso daí, gente, prejudica porque você talvez pense que é uma patologia e não é, é apenas um erro mesmo na tomografia. As estrias negras, ou estrias escurecidas, ela é o escurecimento do feixe, né? Quando os fótons passam e se dispersam após a interação com a matéria. Quer dizer que com objetos muito metálicos, eles podem interferir quando a radiação chegar neles. Elas batem e se dispersam. É como se estivesse batendo uma bola na parede, a bola bate e sai para algum lado. É isso que acontece com a radiação e vai emitir luz, que são os fótons. Lembra que fóton sempre vai ser a luz. Ele possui a mesma característica do halo hipodenso, sendo melhor visualizado em reconstruções axiais. Eles podem ser causados por tanto o fenômeno em rádio, quanto também pelos fótons que se dispersam após a interação com a matéria. Isso é muito comum quando vai fazer a tomografia em dentes com amálgama, ou dentes com a prótese totalmente metálica. O fotoestarveto, ele não tem um nome, não tem uma tradução correta, por isso que eu deixei ele mais como inglês, que é praticamente a escavação da luz. Ela ocorre devido à presença de materiais muito densos também, ocorre em coroas de ouro, amálgama, pinos de ouro. Ele resulta em faixas horizontais na imagem, e são expressas como estrias hipodensa ou hiperdensa. Lá naquele que eu acabei de falar, as estrias negras, apenas halos escuros, hipodensos. E já nesse é hipodensa e hiperdensa. Aqui a gente consegue ver que tem várias luzes escuras e claras. Geralmente acontece entre objetos de alta densidade, né? E próximo um ao outro. Por exemplo, dois pinos metálicos alinhados, causando a ausência de um sinal no detector. Aqui a gente consegue ver na imagem axial que fica evidenciando esse problema de imagem, onde a gente consegue ver vários traços, né, estrias, hipodenso e hiperdenso. Mas aí, André, tem vários problemas, mas isso não chega a justificar você não utilizar ela. A tomografia computadorizada ela pode ser utilizada em diversas áreas da odontologia, como também em diversas áreas da medicina, da área da saúde. Um desses exemplos são, na área da odontologia, é a implantodontia, a cirurgia, a disfunção temporomandibular, para a ortodontia, para a periodontia, endodontia também, principalmente na endodontia ou nas cirurgias. Agora a gente precisa um pouco interpretar as imagens. Eu falei muito da parte teórica e agora a gente vai um pouco mais para a parte prática. Sabe que a gente tem que separar as cores, igual na radiografias convencionais, que a gente fala radiolúcido, radiopaco, agora a gente vai para o hipo. Hipodenso, hiperdenso, isodenso. Hipodenso quer dizer que a densidade é menor. Hipo sempre vai ser menor do objeto. Hiperdenso é objetos mais densos. E o isodenso são objetos
que não tem alteração de densidade, mais homogêneos na imagem. O isodensity tem mais relação com os tons de cinza na imagem. Já o hipo é imagens mais escuras e o hiper imagens mais claras, mais para branco. Um exemplo de hipo, a gente pode falar nas cavidades, né, pneumáticas, nos seios, e já de hiper, a gente pode falar os ossos da face. Aqui, levando mais para um caso clínico, né, que a gente vê na imagem, aqui, né, através da seta, a gente vê que tem uma fratura radicular desse dente, né? E aqui a gente pode separar entre hipodenso e hiperdenso. Onde é que está hipodenso? A gente vê na seta vermelha que tem uma parte escura da imagem, que é o local da fratura. Essa região é menos densa, então a radiação vai passar mais fácil. Por isso que ela é hipodensa. E já nas regiões de seta verde, uma que está mais para o osso, né? O alveolar, e outra mais para o dente. Para a região de dentina e esmalte, é mais hiperdenso, né? Que tem uma densidade bem maior do que a polpa dentária e a região fraturada. E os tipos de corte. Lembrar que a tomografia ela consegue ter várias imagens através de quê? Através de vários cortes. Levando mais para a anatomia geral, lembra daqueles cortes, o sagital, coronal e axial? Elas são utilizadas também aqui na tomografia computadorizada. Onde a gente tem o corte coronal, a gente tem o de frente e atrás do corpo, né? O sagital, que é o corte no meio, e o axial, que é aquele corte superior e inferior. Aqui a gente consegue ver algumas imagens, né? Agora a gente tem que interpretar também o que a gente está vendo, se é osso, se é cavidade, qual região que a gente está falando. Eu vou fazer mais básico aqui para vocês e quero que vocês estudem mais em casa isso daí, que é muito importante, futuramente para você para utilizar para diagnóstico da imagem. Aqui a gente vê um plano axial, que ele está inicialmente no palato, na parte mais, na imagem aqui, esquerda superior, a última da esquerda, ela iniciou no palato da maxila e foi subindo até essa imagem maior aqui na direita. A gente consegue ver um pouco do osso maxilar, os dentes, né? Um pouco do palato, né? Eu não consigo mostrar aqui com a seta por conta do programa aqui do computador que eu estou usando, senão eu passaria e explicaria parte por parte. Aqui à frente a gente consegue ver, deixa eu ver se eu consigo fazer assim para você. Pronto. Aqui a gente consegue ver o osso zigomático, né? Aqui o processo, qual é esse processo que tem por aqui? Processo mastoide. Aqui um pouco do osso cigomático. Aqui nessa imagem a gente já vê o osso esfenoide e o etmoide. E aqui vem subindo. Nessa imagem aqui, ó, a gente vê que tem uma lesão aqui, tem um tumor na cavidade nasal. Essa aqui é a cavidade nasal, gente. Perto das células do osso sigmoide. Aqui a gente consegue ver o osso sigmoide, né? Aqui a gente tem os lobos temporal. Temos a asa do esfenoide aqui, ó. Tudo isso aqui é a asa do esfenoide. Aqui nessa imagem consegue ver bem melhor a asa do esfenoide. Aqui a gente consegue ver um pouco do osso occipital, né? Aqui atrás. A região do temporal. Agora vamos passar para outra imagem. Aqui, uma imagem muito boa que a gente consegue ver várias regiões, como a parte do seio frontal, do osso frontal, osso sigmoide, esfenoide, zigomático.
Essa imagem é muito boa, por isso que eu estou passando também o slide para vocês verem, para vocês estudarem. Se o professor pedir alguma região, geralmente ele pergunta sobre o osso esfenóide, que ele é mais visível assim no corte axial, dependendo da altura. Aqui já é outro corte coronal, né, que é antero-posterior. Esse daqui é um corte de frente, coronal, onde a gente consegue ver as cristas do etmóide, parte do osso frontal, o osso vômer, a cavidade nasal, o meato, consegue ver as conchas inferior, até os dentes molares a gente consegue ver. E a própria cavidade oral aqui. Já no corte sagital a gente consegue ver em um plano mais medial, né? Entre um lado, lateral, né? Lembrar que a gente faz a tomografia geralmente com a boca fechada. Só em casos especiais que faz com a boca aberta. Mas a ideia é que faz com a boca fechada. E aqui a gente consegue analisar toda essa região lateral do paciente. E através da tomografia você consegue mover, se você quer ir mais para um lado, mais para o outro, a angulação que você quer ver. Esse corte ele é muito ideal para você conseguir ver essa relação aqui da arcada, entre as arcadas, e também para tentar visualizar os canais dentários. Pronto, gente, essas foram as referências. Aqui tem um site que está com a seta branca, que você consegue mexer num programa de tomografia computadorizada, e lá você consegue vários cortes. Então vocês conseguem acessar e começar a treinar lá, porque lá já tem o nome das regiões que você pode utilizar para estudar, entendeu? Então utilize esse site que vai ajudar muito vocês. Essa é a referência do livro e eu espero que tenha ajudado vocês.